No meio da simplicidade do repolho, esconde-se uma riqueza de lembranças. Hoje, no Festival Gastronômico Bucovino e Alemão, vamos preparar o strudel de repolho, um abraço quente de massa fina, crosta dourada e recheio farto, tradição passada de mão em mão. E esses são os nossos ingredientes para fazer o strudel salgado, com recheio de repolho. Para a massa, nós vamos utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de açúcar, que é só para dar uma corzinha, um dourado na massa, 2 gemas, aqui a gente não vai utilizar a clara, apenas as gemas dos ovos, 2 colherinhas de chá de sal e 2 colheres de banha. A água a gente vai colocando aos poucos até dar o ponto na massa. Vai ser utilizado a água morna. Para o recheio, nós vamos também utilizar 1 cabeça média de repolho, 2 tomates, cheiro verde a gosto e 4 ovos que serão cozidos. E nós vamos começar a nossa receita pelo recheio, para que ele possa ir esfriando. Eu vou refogar o repolho, que é 1 cabeça de repolho, ele vai dar uma murchadinha, então vai diminuir essa quantidade aqui. Aqui eu já tenho 2 tomates picados, o cheiro verde picado e você vai temperar com sal e algum outro temperinho que você quiser. E enquanto isso, eu também vou colocar os ovos para cozinhar. E o nosso recheio aqui já está pronto, já refogamos o repolho com o tomate, deixa ele ficar bem sequinho, soltar, né? Vai soltar um pouquinho de água, vai mexendo até o recheio ficar bem sequinho. E agora nós vamos deixar esse recheio aqui esfriando e já vamos para o preparo da massa. Então vamos preparar a nossa massa. Para o preparo da massa, a gente vai juntar os ingredientes. Já coloco aqui as 2 gemas, o sal, o açúcar, que é o que vai dar o dourado da massa, e também a gordura. E agora, eu vou dar uma misturada nesses ingredientes aqui primeiro e vou acrescentando a água até formar a massa. Essa água aqui, ela tá morna e a gente não precisa sovar essa massa. A gente vai só misturar os ingredientes até ela ficar bem uniforme, para ficar mais fácil de abrir ela também. E agora que eu já misturei tudo bem misturadinho, a massa já tá bem lisinha, bem homogênea, a gente vai abrir essa massa. Eu vou dividir ela ao meio para poder abrir e fazer 2 strudel com essa massa aqui. Uma das partes eu deixo aqui na bacia, reservo, e a outra eu vou abrir. E essa massa aqui, nós temos que abrir ela bem fininha. Quanto mais fina a gente conseguir abrir ela, ela vai ficar mais crocante e mais gostosa. E agora a massa já tá quase pronta, já tá aberta.
bem fininha aqui, tô finalizando, abrindo ela, ó, ela tá bem fininha. E para facilitar na hora de rechear, nós vamos colocar essa massa em cima de um pano de prato. Então eu vou erguer ela, ó, dá pra ver que até a mão aparece aqui, então ela tá bem fininha. E agora eu já coloco ela aqui em cima de um pano de prato e vou arrumar ela aqui em cima pra gente poder rechear. Vou puxando um pouquinho com cuidado para ela não se rasgar. E deixando ela um formato mais retangular, para a gente poder formar daí o estrúdio. Então a nossa massa aqui já tá bem esticadinha, bem fininha. Agora vamos para a parte do recheio. Eu vou dividir esse recheio aqui que a gente fez em duas partes, porque com a nossa massa também vai dar para fazer 2 rolos. 2 estrúdios. E agora eu vou colocar o recheio sobre toda a superfície aqui dessa massa. E vou deixar só uma bordinha aqui pra gente poder dobrar depois, para esse recheio não sair na hora de assar. Metade do nosso recheio para essa massa aqui. Vou espalhar em toda a massa para ficar bem uniforme. E agora aqui em cima eu vou cortar aqueles ovos que a gente já cozinhou também. Dos 4 ovos eu vou colocar 2 nessa massa e 2 na outra. E aqui é só ir picando esse ovo aqui em cima. Espalhamos também para que fique uniforme a camada de ovo por toda a receita do strudel. E agora é a hora de enrolar. Eu venho aqui dobrando as pontinhas para que na hora de assar esse recheio não vaze. Por isso que a gente deixou uma pequena bordinha aqui sem o recheio. E agora que vocês vão ver como o pano vai facilitar na hora de enrolar o nosso strudel. Então eu vou dobrando aqui e ele já vai formando o nosso strudel. De maneira bem leve. Uma leve apertadinha aqui. E agora essa massa aqui a gente vai passar para uma forma. A forma eu já untei ela só com o óleo mesmo, com azeite ou óleo. E eu vou colocar agora o nosso rolo do strudel, que essa parte aqui de baixo, usando o próprio pano, essa parte aqui de baixo fique pro lado de baixo da forma também, para que na hora de assar ele não se abra. Vou colocar a forma aqui na frente, que aí fica mais fácil. Eu já pego com o pano mesmo e viro o nosso strudel aqui dentro. E agora que os nossos 2 strudels já estão enrolados, recheados e na forma, nós vamos finalizar aqui antes de ir para o forno com um pouco de azeite por cima deles. Vamos jogar aqui o azeite, dá para pegar com um pincel daí para deixar bem uniforme. E vamos levar ao forno por mais ou menos
eu acredito que uns 50 minutos ou até que essa massa fique bem dourada. E então o nosso strudel com recheio de repolho já está pronto, a massa douradinha, e agora vamos cortar para ver como que ficou esse recheio. Ainda tá saindo uma fumacinha, ainda tá quentinho, delicioso. A massinha crocante. E esse aqui é o pedaço preferido meu. A parte aqui da massinha, bem crocante, todas as camadas aqui de recheio e com certeza está delicioso. Cada receita mostra um pedaço da nossa história. No gesto de amassar, rechear e assar, repetimos os passos de quem veio antes de nós. A cozinha bucovina não é feita apenas de ingredientes. Que essa receita leve até você um pouco da força e da beleza de ser bucovino.